como a gente quer pintar objetos do tipo 2D na tela, a gente tem que criar um objeto do tipo graphics 2D. Vou botar aqui gráficos. E ao invés de instanciar esse objeto, eu vou pegar o objeto do tipo graphics e fazer um casting para o graphics 2D. Porque como o G ele é classe filha, o graphics 2D é classe filha da classe graphics. E eu vou fazer um casting nesse objeto para poder ser utilizado. Com isso, o que eu quero? Antes de tudo, eu vou querer pintar na tela o meu fundo, né? Então eu utilizo o método, eu pego o objeto do tipo graphics 2D e chamo o método drawImage. Entre esses vários métodos, eu vou chamar o que está aqui embaixo, que ele vai precisar de 3 argumentos. O primeiro é a imagem que você quer pintar. No meu caso vai ser o fundo, né? Depois ele vai perguntar 2 argumentos inteiros, que são as coordenadas x e y que ele está pedindo. Como o nosso fundo vai preencher a tela toda, a gente vai colocar aqui 0 e 0. E ele vai perguntar o observer, que é o que ele vai estar, o que vai funcionar, é como se fosse o listener. Você vai estar recebendo, você quer que seja tratado alguma coisa com essa imagem. No caso a gente não vai tratar porque a gente quer uma imagem estática que fique lá. Então a gente vai colocar uma referência nula. Com isso, a gente vai querer pintar a nossa tela. Na nossa tela, a gente quer pintar a nossa nave. Então a gente utiliza o mesmo método, graphics.drawImage. E a gente vai colocar a nossa nave, que a gente já criou o método getImagem, que já está tudo bonitinho, tratado. Nave.getX e nave.getY. E o nosso observer vai ser essa própria classe. Por quê? Porque no nosso método nave.mexer, a gente vai estar sempre utilizando, sempre tratando a nossa imagem da nave. Então todas as vezes que a gente for atualizar a tela, a nave vai estar movendo, então a gente vai ter que sempre repintar essa imagem. E todas as vezes que a gente repintar, a nossa pintura anterior vai ter que ser esquecida. Então eu vou pegar o objeto G e chamar um método dispose, que ele vai limpar para a próxima pintura. Com isso, eu acho que a nossa classe já está pronta. O que a gente tem? A gente tem a pintura. Com a nossa pintura, a gente tem que colocar numa tela. E essa tela já foi criada, a nossa classe auxiliar aqui, containers de janelas. A única coisa que eu preciso fazer é chamar um método add, como eu havia comentado na primeira aula, e aqui dentro eu vou instanciar uma nova fase. E uma coisa que eu havia percebido, a nossa janela estava aparecendo lá no canto, que como eu tinha dito, esse método ele ia fazer com que a janela aparecesse no centro. E eu descobri por quê. É porque eu estou setando a minha localização antes de setar o tamanho. Então o que eu faço? Eu vou trocar de lugar e agora vai estar tudo resolvido. Nossa tela vai estar aparecendo no meio. Então vamos compilar para ver se deu tudo certo. Esperar para que não dê erro, né? Então, olha que legal. Agora sim o resultado. A gente tem o nosso fundo bonitinho, nosso espaço e a nossa nave aqui, que é um GIF, que é justamente para deixar mais bonita a nossa tela. Então vamos testar, apertar aqui na tecla para ver se deu certo. Ele não está teclando nada, ele não está mexendo na tela. Então vamos ver algum erro que pode estar acontecido. Eu adicionei Key Listener, eu coloquei o observer da nave, nave.mexer, nave key pressed, key released. Deixa eu ver, instanciar a nave, timer fundo. Pronto, galera, desculpa, eu havia esquecido de um pequeno detalhe, porque é meio complicado a gente estar fazendo essas aulas assim, que a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Então, uma das coisas que acontece é que o nosso objeto aqui, ele não está em foco na tela. Então, para ajeitar isso, a gente chama dois métodos interessantes para você colocar na sua tela, que é o método setFocusable. Aqui ele vai receber um tipo boolean para dizer se ele está no foco ou não. A nossa tela vai ter que estar em foco, então a gente vai colocar true.
E outra coisa que acontece muito nas animações é que se você não tratar, pode ocorrer de a sua tela estar sempre com aqueles risquinhos, que é um delay que acontece entre a passagem de uma tela para outra, fica uns traços estranhos. E para não acontecer isso, a gente chama um método setDoubleBuffered e a gente coloca aqui como verdadeiro. Com isso, ele vai estar todas as vezes que você colocar uma imagem, a próxima tela já vai estar armazenada e vai haver uma troca sempre simultânea que vai eliminar esse problema que você poderia ter no futuro. Então, com a nossa classe criada, vamos aqui rezar para não acontecer outro erro, né? Então tá aqui a nossa tela bonitinha no centro e vamos tentar mexer. Olha aí, deu certo. Então, o que está acontecendo aqui, eu estou toda vez apertando meu teclado, meu listener, ele está recebendo a ação do teclado, está aumentando e diminuindo as coordenadas, como a gente tinha feito no método do objeto do tipo nave, e ele está sempre atualizando a tela, ele está repintando, e como a nossa tela, como o nosso fundo que a gente havia definido não tem um observer, ele vai estar sempre estático lá, sem ter nada modificando aquele tipo de imagem. Como tem o this, que é aqui no nosso objeto do tipo imagem, ou do tipo nave, ele vai estar toda vez modificando, porque quando você quer movimentar, ele vai ter que modificar. Então, é isso, galera. Nas próximas aulas a gente vai estar comentando sobre fazer a nossa nave atirar, ou mostrar algum inimigo na tela, essas coisas, pelo menos fazer um placar, deixar esse joguinho um pouco mais interessante. Eu espero que vocês tenham ficado com mais vontade de fazer isso aqui, já que agora a gente pelo menos vê um resultado. E é isso, seguindo aqui para a parte 4. Até mais, galera. Tchau, tchau.